Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver a questão 6.3 dessa nossa disciplina de eletromagnetismo 2, tá? A gente vai resolver a letra A dessa questão. A letra B e C eu já tenho gravadas em vídeo, tá? Então, se vocês tiverem dúvida nelas, pode dar uma conferida que já tem vídeo aqui no canal. Então, hoje a gente vai resolver a questão A, beleza? Então, o enunciado, ó, ele diz que existe uma bobina. Essa bobina tem 100 espiras de fio enroladas em torno de uma moldura quadrada, tá? Então o formato da bobina, né, é um formato quadrado. E o lado desse quadrado é 0,25. Então a gente imagina aqui, ó, que tem um quadrado que tem um lado, né, vamos dizer assim, né, a altura e a largura dele é igual a 0,25. O centro da bobina está na origem. Então a gente imagina que o plano cartesiano, né, o eixo x e y, a bobina ela tá bem, o centro dela fica bem na origem, né? E ela tá, ó, em cada um dos seus lados é paralelo ao eixo x y, então ela tá bem em cima do eixo x y. E a questão quer que a gente determine a força eletromotriz induzida, né, a Fê induzida, nas extremidades do circuito aberto da bobina, se o campo magnético for dado por, como a gente vai resolver a letra A, nosso campo magnético, né, nosso vetor B, ele é igual a um 10 vezes E elevado a menos 2t na direção de Z. Então ele está apontando, né, furando, né, no sentido furando essa, atravessando essa bobina, né? Ele é perpendicular a essa bobina. Imagina que essa bobina está no chão, ele está apontando, né, para cima, como se estivesse atravessando ela, esse campo magnético, beleza? Então vamos lá para a resolução. Então aqui, ó, pelo enunciado a gente tem, né? Se a gente for fazer o desenho, né? Eu não fiz, mas se vocês desenharem o plano XY, né? E aí desenhar esse quadrado, vocês vão ver que em X ele vai variar de menos, é metade, né? Ele é 0,25, é porque metade está para o lado negativo e a outra metade está para o lado positivo. Então ele vai variar de menos 0,125 até 0,125 em x e em y a mesma coisa, né? Que é um quadrado, os dois lados são iguais. Então menos 0,125 até mais 0,125 em y. Isso daqui, né? E ele aponta, né? Essa superfície S, ela aponta na direção de z positivo. Então ela é um vetor superfície. Se a superfície está no plano xy, então o vetor vai apontar na direção de z, tá? A fórmula para calcular o fluxo magnético é só a gente calcular a quantidade de campo que atravessa essa área. A gente tem a área, a gente tem essa superfície S, que é dada, né, por essa. Ela tem esses limites em x e esses limites em y, e a gente conhece o campo, né, que lá no enunciado ele é 10 vezes E elevado a menos 2t. Então, substituindo na fórmula, ó, o y, tá vendo? Ó, o de fora é o y. Então, o y ele varia de menos 0,125 até 0,125. O x, que é o de dentro, de menos 0,125 a 0,125, na direção de z. Isso daqui, ó, é o nosso ds, nosso vetor superfície, né? Que representa um pedacinho infinitesimal de área, de uma área retangular, né? No caso aqui, um quadradinho. Um quadradinho de lado dx e lado dy. Aqui a gente tem, né, o nosso campo magnético, que também está na direção de z. Observa que aqui na fórmula existe um produto escalar. E aí, né, fazendo o produto escalar de z com z, isso vai dar 1. Produto escalar, né? Eles têm a mesma direção. Isso aqui é um vetor unitário, então o módulo dele é 1. Então 1 vezes 1, isso vai dar 1. Tanto é que o z já não aparece daqui para baixo, né? Aqui embaixo, a única coisa que a gente fez, ó, nessa linha daqui, foi repetir essa integral, que é a integral do enunciado, só que tirando o z, porque o produto escalar já aconteceu, né? Então daqui para cá a gente fez o produto escalar. Então, o que mais que a gente tem que observar? Né? Só para reforçar, né? O fluxo é a quantidade de campo que atravessa essa área. A gente tem o campo, a gente tem a área. Fazendo essa simplificação do produto escalar, a gente chega nessa expressão, que é a quantidade de campo magnético que está atravessando essa área. É exatamente isso que é o fluxo, por isso que a gente fez o produto escalar. Porque aí a gente sabe qual é a quantidade de campo que atravessa essa área. Se o campo, por exemplo, estivesse na direção de x, x escalar z daria zero. Ou seja, tudo isso aqui daria zero.
Porque a superfície ela está no plano XY. Se o campo estivesse apontando na direção de x, ela não estaria atravessando essa superfície. E só vai contribuir para o fluxo aquela parte do campo que atravessa a superfície. Ou seja, a parte do campo que está na direção de z. Ora, como, né, o nosso campo do enunciado está na direção de z, naturalmente ele vai contribuir completamente para esse fluxo. Por isso que a gente colocou ele todo, né, aqui embaixo. O fato é que só a componente z, né, que contribui para o fluxo. E aí chegamos nessa integral. Nosso trabalho, então, daqui para baixo, né, entendido essa resolução inicial, nosso trabalho daqui para baixo, então, é resolver a integral. E essa integral ela é bem simples de resolver pelo seguinte, porque se a gente for observar a expressão, ó, ela não depende nem de x e nem de y, né? Olha, como ela não depende de x e y, ela é uma constante. Se ela é uma constante, a gente pode jogar ela para fora da integral. Então, quando a gente jogou ela para fora da integral, não sobrou nada aqui, né? Sobrou só o 1. Né? Porque 1 vezes isso daqui, né? 1 vezes 10 vezes e elevado a menos 2t é igual a 10 vezes e elevado a menos 2t. Então, aqui ficou, ó, a constante vezes a integral de 1. E a integral de 1, no caso, né, fazendo a primeira integral. Integral de 1 é x. Então tá aqui, ó, a integral de 1 é x. Aí substitui. No lugar do x, a gente vai substituir por... Aí é integral definida, né? Pelo 0,125 menos 0,125, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. 0,125 menos 0,125. Isso vai ser 0,125 mais 0,125, que dá 0,25. E aí, ó, chegamos nessa integral agora. Repara que a constante eu estou repetindo ela aqui, ó, multiplicando. Aí é a mesma coisa, ó, integral de 0,25 é uma constante, em relação a y vai ser 0,25 vezes y. Tá aqui, ó, 0,25 vezes y. E o y vai de 0,125 menos 0,125, que a gente já viu que dá 0,25. Tá, o que a gente tem que observar aqui, que é uma observação muito importante. O fluxo, né, quando você tem um campo que não varia, né, com espaço, o fluxo é simplesmente o campo vezes a área. Então, só que aqui, né, por que a gente usa a integral? Porque pode acontecer do campo variar com a área. E aí só resolve usando a integral. Só que se o campo não variar com a área, que é o nosso caso aqui, ó, que o nosso campo B ele não depende nem de x nem de y, ou seja, ele não varia com o espaço, ele não varia com as dimensões espaciais, a fórmula volta a ser essa fórmula mais básica, que é simplesmente fazer o campo vezes a área. Que é o que a gente está fazendo aqui, ó. É o campo vezes a área. Né? O 0,25 vezes 0,25 é a área do quadrado. Nosso quadrado não tem lado 0,25. Então, o lado vezes a altura, né? Base vezes a altura desse quadrado, é 0,25 vezes 0,25. E aí, fazendo essa conta, né? Porque a gente tem 10 vezes 0,25 vezes 0,25, isso vai dar 0,625 vezes e elevado a menos 2t. Essa daqui é a expressão do fluxo, tá? É o fluxo desse gerado, né, em função essa quantidade de campo que atravessa essa área, né, esse quadrado, que tem 100, lembrando que tem 100 espiras, né? Cadê o enunciado? Ó? Lembrando que é um quadrado, né, uma bobina quadrada que tem 100 espiras. Então essa bobina quadrada de 100 espiras, ela tem esse campo magnético atravessando ela. E isso gera um fluxo que é dado por essa expressão, tá? Então isso aqui é o fluxo através desse quadrado. A gente observa que esse fluxo varia com o tempo, né? Ele varia com o tempo justamente porque o campo magnético varia no tempo. E é justamente essa variação do fluxo que vai produzir a tensão, essa tensão induzida, tá vendo? Que é o que a gente chamou de força eletromotriz. Então essa força eletromotriz, ela é igual, né, pela fórmula, a menos n, onde n é o número de espiras, né, que é igual a 100, vezes o quê? A variação temporal, a derivada do fluxo em relação ao tempo, que representa justamente o quanto que esse fluxo variou.
Quanto mais abrupta for a variação do fluxo, maior vai ser a força eletromotriz induzida. Agora, né, se a gente tiver, por exemplo, um fluxo constante, não tem, né? A gente tem uma força eletromotriz que é igual a zero. Então, essa tensão induzida é igual a zero. Então, essa tensão, na verdade, ela é uma consequência da variação do fluxo. E a gente está vendo que existe uma variação dele em relação ao tempo. Ó. Ele é uma variável que depende de t. Então, a derivada dele, né, vai dar uma variável, né, vai dar uma expressão, né, que vai dar origem ao resultado da força eletromotriz. Beleza, então nosso trabalho agora é fazer justamente isso, né? Substituir na fórmula. Vai ficar menos n, que é menos 100, vezes a derivada de quem? A derivada do fluxo. Derivada de 0,625 vezes e elevado a menos 2t. Tá, a primeira observação que a gente vai fazer aqui, ó, é a seguinte. Ó. Eu simplesmente peguei esse 0,625, ele é uma constante. Aí joguei ele para cá, multiplicando com 100. E aí fazendo menos 100 vezes 0,625, isso dá isso que está aqui, ó, menos 62,5, tá? E agora o que eu fiz aqui, ó, que está aparecendo entre parênteses, é a derivada dessa expressão aqui, ó. Essa derivada de exponencial, ela é bem fácil, tá? Porque ela é simplesmente, ó, a gente colocar esse valor que está aqui, ó, esse valor que está aqui, o menos 2, que é a constante ligada ao t, a gente joga ela aqui para baixo, ó. É menos 2 vezes, aí é só repetir a exponencial. Porque a derivada da exponencial, ela é a derivada desse termo que está aqui, vezes a própria exponencial. A gente obtém isso usando regra da cadeia, tá? Lá de derivada, lá de cálculo diferencial. Só que essa derivada em particular, ela é fácil de resolver. Por quê? Ó, por exemplo, se eu falasse para vocês, qual é a derivada de e elevado a t? Ou seja, só tem o t em cima. Imagina que não tivesse o menos 2. Qual é a derivada de e elevado a t? É igual a e elevado a t. Só que quando tiver uma constante multiplicando esse t, essa constante vem aqui para baixo. Ó. Então, se fosse, por exemplo, e elevado a 2t, não tivesse o menos 2, não tivesse o menos, né? Se fosse e elevado a 2t, a derivada seria 2 vezes e elevado a 2t. Tá certo? A gente repetiria ela, né? Esquece o menos. Se fosse, por exemplo, e elevado a 4t, a derivada seria 4 vezes e elevado a 4t. Se fosse, por exemplo, e elevado a menos 5t, a derivada seria menos 5 vezes e elevado a menos 5t. Então, quando for um e elevado a uma constante t, é só pegar essa constante, jogar ela para cá, né? Como a gente fez, jogar ela multiplicando, e depois repetir a exponencial, né? O e elevado a menos 2t. Então, essa é a derivada de exponencial. É bom vocês darem uma revisada, né, em derivadas, justamente porque vocês estão observando que essa matéria de eletromagnetismo ela depende tanto de integral quanto de derivada, né? Então tem que fazer aquele reforço de cálculo diferencial, tá? Aqui então, só para finalizar, a última conta que a gente fez aqui, ó, foi simplesmente fazer. Isso aqui é uma constante, isso aqui também é uma constante. Menos 62,5 vezes menos 2, menos com menos dá mais. 62,5 vezes 2 dá 125. Portanto, a expressão dessa força eletromotriz, ela vai ser 125 vezes E elevado a menos 2t volts, né? Então, essa vai ser a nossa tensão induzida. Induzida justamente por essa... Induzida onde? Na espira, né? Na bobina. Essa tensão induzida na bobina. Que foi gerada por quê? Porque existe um fluxo de campo magnético, né, que está atravessando essa bobina, e esse fluxo varia no tempo. Então, a gente tem, ó, a partir dessa expressão, a gente consegue medir o valor da tensão induzida por esse campo magnético na bobina em cada instante de tempo, né, em função de t. Tá bom? Então, essa é a resposta do problema. Fechamos esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!